agora uma gama de processos em relação a prazo. Aquelas pessoas que perderam o prazo, que não fizeram ou não fizeram o recadastramento, ou agendaram, né? Agendaram e não foram, ou nem agendaram. Então essas sentenças, em média, uns de 6 a 8 meses. As que tiveram laudo leve e o segundo laudo foi moderado, essas não temos nenhuma decisão ainda de primeira instância, mas várias tutelas de urgências deferidas. Então, as liminares foram concedidas, mas ainda não teve nenhuma sentença. Então, nós estamos no mês de junho, as primeiras ações foram em novembro, então 8 meses. Agora, vamos aguardar aí, acredito que no máximo 12 meses deve estar saindo as ações com o segundo laudo, porque lembrando que esse número, se você se lembra, teve um grande número de julgados. Em primeiro foi a perda de prazo, e depois o laudo leve. Então agora que vai começar a sair as decisões em relação ao segundo laudo moderado. Acredito que em 12 meses já tenha uma decisão de primeira instância. E aí vamos ver se a Fazenda vai recorrer. Né? Sim, e enquanto isso a pessoa não precisa se preocupar com nada. Por exemplo, se virou o ano e ela tem um novo licenciamento, ela está amparada pela aquela suspensão ainda? Sim, porque o que a gente procurou fazer também, né? O que aconteceu? A gente fez o pedido administrativo para o ano seguinte. Então, várias pessoas a gente conseguiu, deu tempo, né? E conseguimos pedir a isenção. Então, resolveu o administrativo para o futuro. Para a retroatividade, precisou entrar na justiça. Então, a pessoa já está com isenção, muitos casos já estão com isenção, até contrário à lei, porque não poderia nem ter isenção, porque consta débito. Mas só que a Fazenda deu. Então, a Fazenda está bem atrapalhada. Então, quem já tem isenção deferida administrativamente para 2025, pode ficar tranquilo. Quem conseguiu judicialmente vai ter que esperar, né, realmente o final do processo, mas está amparado por uma decisão judicial que suspende a cobrança. Então, segue a vida, sem problema nenhum. Precisa transitar em julgado. Transitar em julgado é o que é? Não cabe mais decisão, recurso. Então para as pessoas entenderem, a gente entra com processo, uma ação ordinária, né? Entra com processo, pede a tutela antecipada. A tutela antecipada é deferida. Suspende, no caso de pagamento, não. Se a pessoa não tem débito em aberto, não há necessidade de tutela antecipada. Vai julgar a sentença, na hipótese de ter pago os IPVAs. Vai ter uma sentença julgando procedente e mandando a Fazenda restituir com juros e correção monetária da data do desembolso, da data do pagamento. A Fazenda normalmente vai recorrer, porque ela vai falar, não, perdeu o prazo, tem que obedecer os 30 dias. Isso ela sempre alega, porém o Judiciário já pacificou esse entendimento que o prazo não interfere nesse sentido. Ela vai recorrer, vai para o colégio recursal, o colégio recursal julga, são 3 juízes, e vai manter a sentença, né? Vai dar razão para o juiz de primeira instância e vai dar razão à pessoa com deficiência, vai confirmar a sentença. O processo tem que descer para a primeira instância, novamente, para a gente poder fazer o cumprimento de sentença, que é como se fosse a antiga execução de sentença. É pegar o título judicial, comprovar que, né, já está comprovado nos autos que o IPVA foi pago, atualizar esse valor e fazer o cumprimento de sentença, que vai para uma outra fase, que é a requisição de pequeno valor. Lembra, toda ação contra o Estado é precatório e requisitório. Então, o requisitório são pequenos valores. E é uma ação mais rápida. Só que toda ação contra o Estado, prazo em dobro, também demora um pouquinho. Então, acredito que em 2 anos ela tenha 2 anos e meio tem o valor restituído. Até 2 anos, 2 anos e meio, após acabar tudo? Não, já contando com recurso. 3 anos no total, da data da propositura da ação até o recebimento da restituição, os 3 anos. Importante frisar que essas ações tramitam na vara do Juizado Especial da Fazenda. Isso significa o quê? Não existe
né, não existem custas iniciais. Então a pessoa não vai desembolsar valores para pagar as custas, não tem risco de sucumbência, de perder a ação até primeira instância, não existe. Então, claro que as ações estão sendo procedentes, isso é uma grande alegria para todos, mas mesmo assim, em primeira instância, caso tenha um insucesso, dependendo da causa, ela não vai ser condenada em honorários advocatícios para o procurador da Fazenda, porque até primeira instância não tem. E aí depois ela decide se vai recorrer ou não. Então, não existem custas iniciais para pagar, para entrar com a ação. E nem risco de sucumbência até a primeira instância. Isso é muito importante porque às vezes as pessoas ficam com medo. Eu vou entrar no processo, se eu perder eu vou ter que pagar. Então não. Isso é importante frisar, que tramita na vara do Juizado Especial da Fazenda e não tem esses emolumentos para pagar inicialmente.